na medida que eu fui estudando história e cinema, né, existe uma série de postulados, né, que é o incômodo, mas também que é o grande desafio do historiador, né? A gente não trabalha com postulado, a gente tem que trabalhar com alguma coisa que vá para além disso, quer dizer, você tem que ter alguma coisa empírica que, de uma certa maneira, seja capaz de respaldar seu argumento, né? Então, eu lia muita coisa sobre cinema, né, tanto do pessoal da história quanto do pessoal da comunicação, que falava muito em construir memórias, sabe? Aquela coisa assim, de construir memórias. E isso me incomodava muito, porque eu falava, pô, mas como é que você constrói memória, né? Fica parecendo que você pegar uma pessoa, né, sem memória, e aí você colocar muitos filmes na frente dela, ela vai construir uma memória, né? Entendeu? Então, era um pouco paradoxal pensar nisso. No começo, o incômodo era o ensino de história e a história que é contada nos filmes. Como é que você articula isso, né? Porque eu também eu sou completamente contra essa coisa, você vai apresentar documentário. Então, o documentário não tem sentido para mim também, não é que é ruim, mas não tem sentido você vai apresentar um documentário como se fosse um livro didático na tela, né? Então, assim, perde, a meu ver, aquilo que o cinema tem de mais interessante. Não que perca completamente, por exemplo, eu acho que o trabalho que aquela Democracia em Vertigem, por exemplo, né, da Petra Costa, é muito interessante. Mas então não se trata disso, se trata do seguinte, como é que você lida com isso, né? Porque o que a gente tem que considerar é esse aspecto, né? E outra coisa que foi muito interessante, também como problema para mim, é que era muito comum eu ler sobre cinema e história, né? Olha que coisa curiosa, né? E eu estou falando até para outros pesquisadores, sabe? E aí eu falei, mas o Brasil, né, embora nos anos 50 e 60 você tivesse muito cinema, né, o cinema não era isso tudo, né? A televisão era muito mais do que cinema, para ser mais preciso, né? E aí eu falei, olha, então tem um outro, né, tem um papel para a televisão que é, assim, francamente negado pela academia, entendeu? E nós que somos historiadores, quer dizer, negar isso, né, voltando ao que eu agora, é negar a própria realidade concreta, né? A realidade com que você está lidando no seu cotidiano. Eu estou falando isso tudo para entrar nesse negócio das fontes. O ponto mais complexo para mim é assim, como é que eu vou, né? Primeiro, qual que é o meu argumento da tese, qual é o meu argumento central, e a segunda coisa é quais fontes que eu vou utilizar. O que ficou claro para mim? É que eu pensei, inclusive, em entrevistar algumas pessoas, que muitas delas estavam vivas ainda. Mas aí eu achei que aí não ia trabalhar com a memória das pessoas nos anos 80, que foi quando a minissérie foi, por isso que eu escolhi a minissérie. Eu escolhi a minissérie da Globo porque ela tratava, né, ela era, primeiro, um produto da televisão, que tinha um impacto muito grande no Brasil, quer dizer, o Brasil já chegou a ter a maior penetração na televisão do mundo, assim, né, quase 90, 80, acho que quase 90% da população brasileira tinha acesso à televisão. É lógico que você tem que avaliar que acesso que é esse e tal, mas é uma coisa impressionante. Né? Você pensa na educação do Brasil, né? Quantas pessoas... Né? A educação no Brasil, provavelmente nos anos 80, devia equivaler, talvez, 50% no ensino médio, quer dizer, é um negócio muito assustador, né? Ou seja, para resumir, a televisão contava a história do Brasil. Uma das questões que eu acho muito importante é isso. Voltando ao nosso debate, que é o seguinte, olha só. E aí eu acho que a gente tem que também fazer uma meia-culpa da academia. Entendeu? A academia, não que quem pesquisava televisão no Brasil era só o pessoal de comunicação. Assim, é lógico que eu posso estar exagerando, mas assim, estava muito restrito ao pessoal da comunicação. Muito, assim, que eu me lembro que era fora a Mônica de Almeida Cornes, que trabalhava na Fundação Getúlio Vargas. A grande maioria trabalhava ou com cinema, ou quem estava na televisão, falando da televisão, está falando da comunicação. E isso era um incômodo, né? Aí a academia brasileira, quem vai pesquisar a televisão no Brasil, são exatamente as pessoas que moraram, brasileiros que moraram fora do Brasil, vieram para o Brasil, e aí eles começam a pesquisar exatamente por causa desse impacto que eles percebem que a televisão teve no país. Curiosamente, né, e é por isso que eu estou falando que a academia tem que fazer essa meia-culpa, e gente de fora do Brasil. É curioso a gente pensar que nos anos 80, porque eu fiquei muito restrito mesmo a estudar a produção até 92, que é quando a minissérie vai ser exibida,
eu usei tudo, entre aspas, né, mas assim, tudo que estava traduzido para o português, pelo menos assim, a respeito da televisão. Ou então alguma coisa que tivesse sido produzido, que não tivesse em português, mas até 92. E quem que estudava a televisão brasileira? Os estrangeiros, entendeu? Eram, na grande maioria, né, eram estrangeiros da América Latina, o Martim Barbeiro, que é da comunicação, o belga, né, que é o casal de belgas, que é o casal de Matelar, enfim, até os anos 80, que ele estava estudando, obviamente tem o Sodré, que é um cara fera, né, é da UFRJ, mas fora desse não tinha ninguém estudando, o que é assim, uma coisa assustadora, né? Imagina uma sociedade cuja a mídia mais importante é a televisão, o historiador não estuda a televisão, quer dizer, é um negócio estarrecedor. E aí, né, aí eu tinha que fazer recorte, pô, não posso estudar a televisão toda. Aí eu estudei um pouco da história da televisão, e é muito legal, assim, modestamente falando, porque muitas das coisas que são ditas sobre a televisão, elas não correspondem aos fatos, parece até brincadeira falar isso, mas é verdade. Eu falei, então qual que é o meu recorte? Eu falei, o meu recorte é mídia. Eu trabalhei com mídias, todas as mídias, na verdade. Naquela época eu já podia usar a internet, não como essa proficiência que a gente tem hoje, né, com esse número assim, avassalador de informações e tal, mas tinha muita coisa que já estava disponível. Então eu usei livros, como você falou, a grande maioria dessa memória eram testemunhos memorialísticos de quem tinha participado da luta armada. Então eu usei muita gente, como exatamente esses, o Sirquis e o Gabeira, porque a minissérie foi baseada, sobretudo, no livro do Sirquis, em 1968, o ano que não terminou, que é outro livro muito bacana também. Então, assim, esses foram os livros que eu estudei mais. Esses dois livros me pareceram que foram a base para escrever a minissérie, embora a temática, né, vamos dizer assim, o mote é o livro do Sirquis, né, que chama Os Carbonários, né, que é sobre ele mesmo, a história dele mesmo. Inclusive, a história parece muito com a história dele, da minissérie. E daí eu usei, então, tudo que foi possível com o quanto mídia. Então, livros, jornais, revistas, aí revistas e alguns arquivos de televisão mesmo. O que eu usei, na verdade? Eu usei aquilo que me era mais acessível e aquilo que era nacional. Por exemplo, os jornais, eu até consultei, por exemplo, o Estado de Minas, que eu estava fazendo pesquisa em Minas Gerais. Mas o Estado de Minas não era um jornal muito circulado. Então, eu usei as duas grandes revistas da época, a Veja, a Isto É, né? Embora eu tenha, que na época a Veja era considerada era uma produção um pouco mais conservadora, Isto É um pouco mais à esquerda, embora não seja rigorosamente assim que a gente pode pensar. Os jornais, né, a Folha de São Paulo, o Estado, a Folha de São Paulo muito, e vou explicar por quê, o Estado de São Paulo e o Jornal do Brasil. Todos eles eram acessíveis pela internet, né? A Folha, na época, eu acho que eu tive que pedir um link, eles me permitiam fazer acesso, tinha uma outra, era um pouco diferente, mas o Jornal do Brasil já tinha ele todo digitalizado, então foi fácil, e o Estadão, né, eu usei menos o Estadão. E por que eu usei mais a Folha de São Paulo? Porque a Folha de São Paulo tinha uma pegada meio que apoiando, sendo contra a ditadura desde o movimento pelas diretas, né, desde 84. Então, a cultura, né, política da população jovem dos anos 80 seguia muito a Folha de São Paulo. Então, eu me pautei muito no Jornal do Brasil, que é no jornal do Rio de Janeiro, né? Então, assim, foi muito categorizado, sabe? Um do Rio, que era de âmbito nacional na época, que era o Jornal do Brasil, um de São Paulo, que era a Folha de São Paulo, e essas duas revistas, exatamente porque elas tinham circulação nacional. Me era muito estranho eu pensar que a televisão podia produzir memórias. Agora fica mais claro para mim, mas como é que era essa produção de memória? É a partir do que o Paul Ricoeur, por exemplo, que é um autor que o Risen se reporta muito, né? O que ele vai dizer? Olha, nós temos reminiscências, né? Lembranças, mas aí a gente pode ir para o campo propriamente da história. Então, o que a história faz? Né? Ela articula essas lembranças numa narrativa que seja, né, de uma certa maneira, passível de ser reconhecida pelos atores de época. Eles têm que reconhecer isso como sendo, não exatamente verídico, mas como expressão de uma experiência que eles tiveram,
E, por outro lado, você tem que oferecer uma narrativa que seja capaz de articular isso tudo. Porque, e aí, olha que interessante, e aí, se a gente pensar na minissérie, é muito legal, porque a minissérie, como tinha muitos atores dos anos 60 que fizeram a minissérie dos anos 90, né, esses atores viveram a ditadura, né, e viveram como atores de época. O Denis Carvalho tinha sido casado com a Beth Mendes, que sumiu, né, porque ela foi sequestrada enquanto era casada com ele. E ele que era o diretor da minissérie. E o Gilberto Braga tinha uma grande amiga dele, tinha sido também presa e torturada barbaramente na época da ditadura. E numa época em que ele mesmo se considerava um alienado. Então era muito interessante. Aí é mais que assim, né, é quando que a contingência histórica obriga o cara a assumir um papel que ele, na verdade, nem queria esse papel. Ele fala isso o tempo todo. E aí, até para construir a minissérie, eles vão ser, aí tem a expertise da própria Globo, que é uma expertise de fabricar, né, esses produtos audiovisuais com muita sofisticação, né? E aí os comentários, assim, é muito interessante, né? E obviamente que eu estudei a época para ver se eles estavam sendo fiéis àquilo que eles estavam, né, fazendo representação, se não estava havendo muita, isso que a gente chama, né, de anacronismo, que é muito normal, e nem estou falando que deve ser fiel e tal, mas, né, era importante que eu, como historiador, soubesse do que era nos anos 60, mas, assim, tem questões muito interessantes. Por exemplo, a televisão não funcionava o tempo todo, entendeu? Não era como nos anos 80, ela já funcionava o tempo todo, né? As pessoas tinham notícia através do rádio ou através do telefone, né? Que nem todo mundo tinha nem rádio, muito menos ainda telefone. Então é muito curioso, assim, que eles conseguiram construir mesmo e até é muito legal, para te falar a verdade, eles conseguiram construir uma narrativa que é ambientada nos anos 60, mas com muita fidelidade, inclusive por causa disso que eu estou te falando, porque a maioria dos atores estavam vivos, os atores que atuaram na novela, muitos deles fizeram parte dessa época, né? Os diretores, muitos desses atores eram famosos, eram diretores de esquerda, alguns atores eram de esquerda. Toda essa expertise da Globo para fabricar um ambiente de época, para falar, e aí você tem que estar falando que, olha, é muito interessante que aí tem isso nas próprias revistas de época. É que os personagens, embora fosse, né, aquela coisa melodramática da Globo, os personagens não eram modulados por questões de foro íntimo, não. Eles eram muito modulados pela experiência empírica da esfera pública, né? Dos embates na esfera pública, da ação política para transformar o mundo, porque é assim que era a juventude de época. Então, eles poderiam muito bem fazer, igual eu já vi outras produções da Globo, que empobreceram esse lado. Mas, no caso da minissérie, isso não houve esse empobrecimento. Pelo contrário, eles mantiveram. E aí, voltando à mídia, por que a mídia foi importante? Porque na própria mídia, eu não lembro mais qual que tem que pegar minha tese para ler, né? Que assim, as próprias revistas vão considerar um exagero o tanto de referências de época que tinha no ambiente onde estavam, né, onde a encenação estava acontecendo. Olha que coisa curiosa. Então, você veja, eles mesmos, os próprios críticos, né, consideravam que os críticos de televisão consideravam que estavam exagerando. É muito legal você ir para um trabalho de época assim, da televisão, porque você vê como é que a avaliação, né, dos contemporâneos, ela é sempre um pouco, ela pode ser sempre um pouco questionada, sabe? É muito bacana da gente pensar isso. Eu cheguei no doutorado com uma questão fundamental, né, que era qual que é o impacto dessa minissérie para a juventude que foi para as ruas na época do impeachment do Collor. Porque foi a juventude que foi, sobretudo, para as ruas, né? Embora você tenha movimentos mais ecléticos e tal, mas a juventude ia todo dia para a manifestação. A juventude que eu falo é o ensino médio mesmo, né? E o pessoal no máximo da universidade. E aí eu tive, primeiramente, a sorte de conhecer o cara que vai liderar esses movimentos lá em Belo Horizonte. Ele fazia história comigo, era professor, não em 82, né, ele era professor em 2000 e pouco. E aí ele foi um dos líderes desses movimentos. E aí, né, qual que era, né, você me perguntou quais as conclusões. Então, uma das conclusões é essa, que essa geração, né, isso também é muito doloroso, se você pensar bem, né? Essa geração,
ela tinha reminiscências, ela tinha um conhecimento de memorialístico, né, reminiscências desse período, mas ela não tinha uma narrativa, porque mesmo na época que eu mesmo dava aula, eu sabia que assim, quase que não era possível chegar e falar da ditadura. E quando se falava, de uma forma muito esquemática, muito rápida, porque isso era só um ponto numa infinidade de outros pontos que eram cobrados ao ensino médio, no vestibular e tal. Então, era muito complicado. E aí, o que aconteceu? A minissérie, ela não ofereceu uma versão, ela praticamente ofereceu a narrativa que era, não exatamente a história, mas que era a memória desse período da ditadura. E aí é muito legal porque, de um lado, né, o que eu estava falando antes, ao trazer essas coisas, esses aspectos da cultura histórica e da cultura política dos anos 60, foi muito importante, por quê? Porque esse elemento, né, da assembleia, da participação da juventude na esfera pública, era muito presente nos anos 60, né? E aí, lembrando o livro, né, do Zueni Ventura, sobretudo em 68, que é um movimento global, né, como a gente sabe. E aí, nos anos 80, essa juventude, ela não só teve uma, digamos assim, uma memória um pouco mais, né, era uma narrativa, vamos dizer assim, histórica, não no sentido que ela tinha, que aí é que é difícil a gente categorizar, né? Era uma narrativa histórica no sentido que ela oferecia para essa geração uma narrativa onde eram articuladas, acho que a palavra mais importante aí é essa, onde eram articuladas muitas das memórias e muitas das histórias e muitas das reminiscências que eles tinham de uma forma caótica. Essa que eu acho que essa que é a grande conclusão que eu cheguei. Em certa medida, o que essa minissérie ofereceu para esses jovens, né? Ofereceu isso, olha, estando numa situação caótica como essa, né? Como que a geração dos anos 60 se comportou? A geração dos anos 60 foi para a rua. E aí eles foram para a rua, meio que e é muito interessante, se você for ver as manifestações, sobretudo em São Paulo, por exemplo, e no Rio, eles colocavam, inclusive, nas chamadas e nos gritos de guerra, elementos da própria minissérie, entendeu? Então, assim, é muito impressionante como que, né, a minissérie impactou a maneira como esses jovens compreenderam, né, tiveram a oportunidade de compreender uma interpretação que eu considero bastante fiel àquele período. Bastante fiel no sentido, né, que a gente tem que ser claro, né, no sentido de que uma minissérie de entretenimento, a gente não pode esquecer disso, né, produzido pela maior rede de televisão, uma das maiores redes de televisão, a maior rede de televisão do Brasil e uma das maiores do mundo, e que foi, né, durante o período da ditadura, uma colaboradora reverente à ditadura. Então, a gente tem que considerar. Então é óbvio que, na tese, né, eu vou fazer esses comentários, né, onde é que como qualquer obra de época, tem os silenciamentos. Obviamente que os silenciamentos estão por aí, né? Não há praticamente participação da mídia, né? É como se o golpe tivesse acontecido por mero desdobramento histórico, né? Como se não houvessem nessas articulações os agentes históricos com interesses muito claros, né? Tem uma série de fragilidades, né? Eles não estão contando o golpe, mas no frigir dos ovos era muito melhor. A minissérie ela oferecia para esses jovens uma versão muito melhor do que era oferecida por qualquer outra mídia, né? A não ser que eles resolvessem, por exemplo, ler, por exemplo, sobre a ditadura num livro, por exemplo, como o do Thomas Kidmore, que aí mas fora disso, mesmo do Sirkis tem lá os seus, né, as suas lacunas, o do Gabeira também, a do Ventura também, quer dizer, todos esses atores, né, esses autores, eles também estão fazendo versões a respeito dessa época, né? E aí a grande contribuição da minissérie é que ela claramente, que é inclusive uma das coisas que aparece antes dela começar a ser exibida, é se ela iria exibir, por exemplo, esse lado, né, de quem enfrentou a ditadura, e efetivamente, eu posso dizer, não sei como é que é a versão que está em DVD hoje, mas a versão era claramente uma versão bem favorável a quem enfrentou a ditadura. Fica muito claro, né? Eu acho que a importância da televisão
E aí eu acho que uma coisa mais importante do que a televisão são dessas narrativas que são um pouco negligenciadas quando os historiadores vão estudar, que não são as obras jornalísticas, que são essas obras que tratam questões mais dramáticas mesmo. A gente acha que lá não aparece, né, a história do Brasil, mas às vezes aparece e muito. Uma parcela muito pequena da população brasileira concluía o ensino fundamental e bem menor ainda concluía o ensino médio, que, a meu ver, é o momento em que o cidadão, eu acho que é muito bacana a gente pensar na ideia de cidadania, sabe? O cidadão adquire uma capacidade crítica sobre o mundo. E aí, pensando, inclusive, na questão da didática da história, não é somente para ter uma visão crítica sobre o mundo, não. É para ele, inclusive, pensar como é que ele atua nesse mundo, sabe, assim, quais são as expectativas, né, aquele negócio lá do Koselleck, né, assim, que tipo de expectativa de futuro esse cara, né, esse cidadão pode ter, considerando a situação que ele, né, pela própria trajetória dele e pelo momento histórico que se apresenta para ele naquele momento. É quase que uma necessidade o cara fazer o ensino médio. Então, eu acho que isso vamos dizer assim, é um assassinato da cidadania, sabe? Embora eu seja um professor de história moderna e acho maravilhoso que os revolucionários da Revolução Francesa fizeram, eu acho que é isso, assim, um dos papéis fundamentais da educação é esse, é uma educação para a cidadania. E aí, pensando no caso do Brasil, olha que coisa horrorosa. O Brasil, né, era um país que tinha e aí é muito interessante pensar essas coisas ao mesmo tempo. Você tem, ao mesmo tempo, uma educação pífia, porque ela foi, em 71, você tem a reforma, que até 71, a educação brasileira era só para uma pequena minoria da população, tá claro, é para uma elite, mesmo que você possa colocar nessa elite como uma classe média ali, que se interessava por educação, mas era baseado, isso tem uma coisa importantíssima também, sabe? Que é o seguinte, que era uma educação voltada para a cidadania. Em 71, a ditadura faz uma reforma que passa a se inspirar, então, essa primeira educação era uma educação mais iluminista, né? Tá? Mais civilizatória, inspirada mais na França. Em 71, muda-se isso. E eu acho que isso explica muita coisa até da atualidade, olha para você ver, né? E aí o que se produz, então? Uma educação mais mecanicista, muito pouco reflexiva. Mas isso não muda nada em termos da educação propriamente dita. Então, o que vai mudar? Essa educação é cada vez menos crítica, enquanto que educa esse mesmo estreito segmento da população. Então, quer dizer, é uma população que não reflete, é uma educação que não reflete sobre a realidade e que, ao mesmo tempo, é oferecido para um pequeno segmento dessa população, bem estreito mesmo. Ao mesmo tempo, o que você faz? Você financia, financia uma grande rede de televisão que tem a competência de se tornar uma das mais poderosas do mundo no começo dos anos 70, quer dizer, que ela, inclusive, tem uma coisa bacana do Renato Ortiz, que é um pesquisador, um sociólogo pesquisador da cultura brasileira, que vai falar, então você tem uma inversão na lógica da indústria cultural, que ao invés do Brasil importar essas obras, ele passa a exportar, né? Para a gente ter a medida propriamente do que representou a televisão no Brasil, né? E, sobretudo, é uma coisa importantíssima de pensar, não a televisão em geral, porque não estou falando de documentários, não estou falando de telejornalismo, nós estamos falando do quê? O que era exportado? Telenovela, o que eu chamo de teleficção, que, na verdade, pelo que eu usei na minissérie, pode muito bem também tratar de questões de época, desde que elas sejam bem elaboradas, né? É isso que, se você for muito melodrama, eles ficam pobres, horríveis, viram aquele novelão, né? Desculpe os mexicanos, mas, assim, aquela telenovela mexicana, né? Que é horrível, né? E que o Brasil voltou a fazer, é uma coisa terrível, mas pode fazer uma coisa sofisticada. Voltando, né, ao que a gente está falando de época. E aí o que acontece? Para essa mesma população que mal sabe ler, que mal sabe fazer uma crítica rasa da sociedade, você oferece narrativas, né, audiovisuais extremamente convincentes sobre o mundo que ela está vivendo. Estou exagerando aqui, viu, Paulo? Mas, assim, é quase que inescapável essa geração ter uma visão muito, digamos assim, romântica, no sentido não do romantismo, dos aspectos positivos, mas dos aspectos mais negativos do romantismo.
né, é de uma visão completamente ilusória a respeito da realidade brasileira, da sua própria realidade e do que era o Brasil. E se a gente pensar, inclusive, na própria academia, né, eu me lembro que teve também, na tese, eu abordo isso de uma certa maneira, né, é que são dois intelectuais falando do Brasil, que um intelectual fala assim, a gente ainda fala muito do Brasil na academia, o outro intelectual fala assim, ela, na verdade, é uma mulher, fala assim, mas, na verdade, o que circula na mídia é uma coisa completamente diferente, e o impacto dela é muito maior para a sociedade brasileira. Então, é isso que eu acho que é o grande, eu acho que o grande problema que a gente poderia apontar, né, é exatamente esse, quer dizer, é uma educação rasteira, muito pouco reflexiva, muito pouco voltada para a cidadania, né, pensando em cidadania não com pontos específicos, mas a cidadania ampla, né, no sentido de você democratizar cada vez mais o Estado, né, e o serviço do Estado, né, e a gente está vendo a importância do serviço do Estado, né, desde as instituições como o Congresso Nacional, que naquela época nem existia, na verdade, né, o Congresso Nacional é arremedo de Congresso, mas a gente pode pensar em outras coisas, como o Ministério Público, que não existia, né, habeas corpus, que foi suspenso, né, coisas mais dramáticas assim, até coisas mais complicadas, né, que assim, a participação na esfera pública que era proibida, né, 3 pessoas na rua era considerado motim, praticamente, né, você censura qualquer tipo de manifestação artística, e ao mesmo tempo você oferece uma narrativa extremamente escapista pela novela das 8, né, tão escapista que, como eu te falei, né, a pesquisadora que vai falar da televisão, ela vai falar, né, ela está vindo da Bélgica, se eu não me engano, ou da França, e ela fica estarrecida com o papel que tinha a televisão. Então, é muito interessante. E é muito interessante que, por exemplo, isso aparece também no livro do Gabeira, né? Ele, na hora que ele foge da ditadura, ele vai ficar hospedado na casa de uns operários lá no ABC Paulista, sabe? E aí ele fala que, por exemplo, todo mundo se calava às 8 horas da noite quando começava o jornal, quando começava a novela, depois quando começava o jornal. Então, eu acho que isso é a grande... E aí eu acho que tem o terceiro ponto nisso aí, que eu não sei se ficou claro. Né? O primeiro ponto é essa educação que, na verdade, não está preocupada em construir uma reflexão crítica, sobretudo quanto à mídia. O segundo ponto, né, é que a mídia é extremamente poderosa, extremamente convincente, ela trabalha com propaganda há quase todo o século XX, então a gente sabe que isso, né, os primeiros filmes lá do nazismo eram francamente filmes de propaganda, a gente tem filme de propaganda até nos Estados Unidos contra os fascismos, então a gente sabe que isso foi muito bem articulado, e aí você oferece uma televisão que entra, e é outra coisa diferente, né? Como uma coisa você assistir, que isso a gente tem a ver também com uma abordagem antropológica da televisão, né? Que o cara que vai no cinema, ele se veste, troca de roupa, às vezes até toma banho, né? E vai assistir o filme fora de casa. A televisão, né, é um ser inanimado que é colocado dentro de casa, né? Então, ele participa das próprias interações, né, culturais que estão acontecendo dentro da casa, né? Isso é muito pesado, né, porque ela faz com que as pessoas se silenciem e ela conta essa história. Então, acho que esse aspecto é muito radical, né? Então, você cria, e aí a gente poderia dizer que é o segundo grande desastre para a sociedade brasileira, que é isso, que ela tem esse aspecto meio romantizado da sociedade brasileira, que a gente está vendo muito que é hoje, né? E é um aspecto romantizado de todas as áreas, né? Mesmo dentro da academia, que, né, aquela ideia lá do brasileiro cordial, né? Que assim, é tudo pelo coração, mas é um cordial muito grave, né? Que ele faz tudo como se fosse o grande rei do mundo, né? E isso dá ao brasileiro médio uma visão muito distorcida do que é o Brasil, né? Muito, e eu nem diria negativa, eu acho que completamente distorcida. E eu acho que mais do que distorcida, e aí não estou falando propriamente da minissérie, ela é, na verdade, ilusória, né? Porque distorcida quer dizer que ela tem algum ponto de contato com a realidade. Não, ela é completamente ilusória, ela não tem nenhuma... Lembrando que, por exemplo, a primeira
A primeira telenovela que fala, por exemplo, de favela no Brasil, você veja, né, a favela já era um tema abordado no final dos anos 50, mas a telenovela só vai abordar isso, nem é, acho que é a Record que faz um negócio agora, na virada dos anos 2000. Então, você pensa, né, quer dizer, nós tivemos uma lacuna a respeito do Brasil, aí a gente pode pensar, inclusive, no Benjamin, por exemplo, que o Benjamin vai falar de cinema, ele não está falando de televisão, ele não está falando de televisão, está falando de cinema, ele fala, né, que o público pode ver a sua cara na tela, né, então, se a gente fizer, né, olha aqui, né, como é que isso é grave, né, o público brasileiro nunca se viu na tela, e nunca se viu em muitas medidas, a mulher, né, a nossa falsa branquitude, né, quer dizer, os personagens, né, da televisão, os atores, na sua grande maioria, eram de classe média alta, classe média alta, eles eram, na sua grande maioria, brancos, né, e heteros, na sua grande maioria, quer dizer, você praticamente tem uma sociedade absurdamente idealizada ali. E isso é terrível, porque na hora que você fala, e aí vamos voltar para que eu acho que é o mais grave disso tudo, na hora que você, né, a gente que é professor de história, na hora que você fala para alguém, né, que chega desse universo, e você fala com ele, olha, o Brasil não é bem isso, imagina o que acontece com ele, né? Ele não quer ouvir o que você quer dizer para ele, porque ao pensar isso, ou para pensar isso, ele teria, inclusive, que lidar com a própria identidade dele, com a identidade que ele foi construindo até ele chegar na escola. E aí, como é que ele faz? É uma escolha, digamos assim, no mínimo, que a gente pode pensar, dolorosa. Eu tenho aquele universo idílico, que é completamente ilusório, mas ele é idílico, e aí o professor de história me apresenta uma história que é escorchante, né, que é tenebrosa. Aí você fala com ele, olha, escolha de que lado você quer ficar. Qualquer um de nós só tem uma escolha. Você nem precisa ter um recorte psicanalítico para chegar à conclusão qual é a escolha que ele vai fazer. A escolha que ele vai fazer, e a gente sabe isso, está aparecendo muito claramente hoje em dia. A escolha, quando o cara ele acredita em terra plana, ou em cloroquina, ou qualquer coisa que seja assim, essa solução mágica é uma solução mágica para a morte. A gente, né, é um negócio muito assustador. Então, você vê que a escolha já está feita, né? Esse cidadão, né, ele fez a escolha dele, a escolha já está dada. E aí, né, a gente que está dentro de sala de aula como professor, é um desafio monumental, né? É um desafio monumental. E, por outro lado, só para fechar, isso também não quer dizer que, tal como a minissérie teve um papel fundamental para construir algum tipo de memória a respeito do período da ditadura para aqueles jovens que não estudaram muito sobre a ditadura, ele também ofereceu uma outra, eu acho que é outra coisa importante, uma outra narrativa sobre a ditadura para aquelas pessoas que nem eram tão jovens assim, mas que também não tiveram, né, porque eu falei dos jovens, mas é aquele grupo que viveu a ditadura e não estudou sobre a ditadura. Eles também não tiveram uma versão narrativa da ditadura. Né? A ditadura, para eles, era uma coxa de retalhos, caótica. E aí a narrativa, talvez, da minissérie pudesse ser uma coisa que a gente podia, inclusive, avaliar, pudesse ter um impacto maior para essas pessoas. Então, eu acho assim, as coisas bem construídas são importantes, daí a que eu estava falando com você da Democracia Invertida, da Petra Costa, embora ela tenha, né, como qualquer obra, ela tem fragilidades, mas tem coisas monumentais para serem apresentadas. Por outro lado, você tem também o quê? O trabalho do Eduardo Coutinho, que é um cara que vai falar de questões da brasilidade muito importantes. Você tem grandes cineastas que vão falar, naquela época, o Glauber Rocha, com A Terra em Transe, ou, mais recentemente, como eu falei com vocês, o Zuângel, O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, né, que estão falando sobre a ditadura de formas muito distintas, mas que estão falando sobre o aspecto da ditadura. O próprio, que é ex-companheiro, que foi muito criticado na época, né? A gente tem que lembrar, esse tem Cidadão Boliense, tem uma série de obras cinematográficas que também falam da ditadura, né? Então, a gente tem que lembrar também que, assim, a crítica aqui é para que... e aí é muito o papel do historiador. Eu acho que é construir uma capacidade crítica para o mundo,
sendo que esse mundo que que nos é apresentado cada vez mais, eu falo que nos é apresentado para nós agora também, né? Ele nos é apresentado por meio das mídias. E veja, qual que é a nossa saída? É conhecer esses dispositivos, né? Que são cada vez mais sofisticados também. Hoje em dia você sabe disso. Você pode pegar eu falando aqui, você pode botar outra coisa na minha, né, no meu gesticular aqui, que está falando outra coisa. Então, a gente tem que, na verdade, oferecer para essas novas gerações essa capacidade, e aí eu acho que é o papel do historiador, é que bacana. E eu falo isso para meus alunos na graduação, sabe? O papel do historiador é, cada vez mais, Paulo, a meu ver, sabe? Cada vez mais importante na sociedade brasileira e na sociedade global. Cada vez mais. Assim. Porque é ele que oferece para o indivíduo a possibilidade dele planejar, e nem estou falando que o planejamento vai ser, digamos assim, realizado, não, mas para ele se planejar como ser humano, e para ele também entender qual que é o papel social, civilizacional e de cidadão que ele pode desempenhar nessa sociedade. E eu acho que isso é da maior importância, porque, a meu ver, também, o que tem acontecido é que essas mídias têm sido apropriadas e muito bem usadas pelos demais agentes, ou pelos aqueles agentes que querem, na verdade, destruir, aí eu posso te falar, porque eu acho que é isso que tem, para mim isso está mais claro agora, né, que querem acabar com a civilização ocidental. O projeto deles não é nem mesmo construir outra coisa. Isso está claro, tem um texto lá do professor de Yale, na revista, na Vária História lá da UFMG, né, acho que de 2018, que ele fala claramente, olha, o projeto, né, do Kennon, do Steve Bannon e tal, claramente, não é, digamos assim, atacar, igual parece, a esquerda ou os democratas, não. É atacar o que a gente chama de civilização, quer dizer, como é que nós chegamos até aqui. E isso é muito grave. Mas veja, ele está falando, desse professor de Yale, para onde que o cara foi, né, o Steve Bannon? Qual que é o primeiro lugar onde ele foi? Acho que isso até encerra um pouco o nosso debate. Para onde que ele foi? Né? Depois que ele ganhou dinheiro e ficou rico, a pergunta que não quer calar, o Riese tem uma pergunta muito bacana, que é retórica, ele fala assim, a quem pertence a história? No último livro dele, sabe? Que eu acho que tem muito disso que a gente está falando, a quem pertence a história? Né? E eu perguntaria, né, fazendo uma paráfrase, não é, a essa pergunta, né, para onde foi o Steve Bannon? Para Hollywood. Então, inclusive, é uma pergunta assim, retórica. Né? O Steve Bannon foi para onde? Ele foi para Hollywood e ele vai fazer que esse professor vai chamar de pseudo-documentário. Você vê como é que é perigoso. Você pode, inclusive, fazer, aqui no Brasil, já tem isso também, né? Que é o chamado Brasil Paralelo, que é pseudo-documentários, né? Que não tem nenhum compromisso com a verdade e nem com a experiência empírica da história. Eles estão produzindo uma obra de pura ficção. E o pior tipo de ficção, porque eles dão essa roupagem de veracidade, né? Que é muito grave, né? Então, eu acho que, voltando ao que eu estava falando com você, né, o professor de Yale tem essa grande contribuição. Está falando, o que o Steve Bannon vai falar? Isso. Ele vai para Hollywood fazer documentários que vão considerar o Trump, né, o salvador dos Estados Unidos. Veja como é que é perigoso, né? E veja o que ele fez com os Estados Unidos. Né? Lembrando que o Trump não é o primeiro, né? O Reagan, se a gente pensar bem, né? O Jimmy Carter não consegue ser eleito. Depois, quem que é? Quem é que vem? É o Reagan, né? Desde lá, nós que somos da história também, temos um pouco de... Que hoje em dia também é uma coisa chata, né? Você falar que as coisas são históricas, né? Cara, não são, elas são históricas, né? Elas não são chatas, né? Elas explicam o mundo contemporâneo muito. E, assim, de uma forma muito categórica, você não precisa de muitos argumentos. Você só precisa, assim, reconhecer que o passado, ele tem um peso tão grande no presente que é assustador.